Fala, fiel, passando aí para deixar mais um vídeo, tentar colocar o pós-jogo todo aqui ainda hoje, agora na madrugada, mas vamos aí para uns detalhes aí sobre Ramon Dias. Não foi dessa vez, mas cara, dá essa força, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like. Gostou do vídeo? Compartilha. Deixa a tua opinião aí, ajuda demais. Tá tendo uma enquete aí ainda. E eu vou fazer um resumo aqui do impacto que gerou e que pode gerar agora para a próxima temporada. Eu fiz um resumo aqui interessante e vou compartilhar com vocês aí. Esse vídeo aqui vai ser legal porque vai ser tem o pós-jogo que tem a análise, as coisas do jogo, mas essa parte aqui em especial é sobre Ramon Dias. A coletiva também vou colocar daqui a pouco, mas vamos lá, eu fiz um resumo aqui legal. A derrota do Corinthians para o Racing, ela dá umas implicações, porque com o Racing avançando na final da Sul-Americana para enfrentar o Cruzeiro, o Corinthians perdeu a chance de se classificar para a Copa do Brasil e a Libertadores de 2025. Aí a gente, sem outras competições garantidas, o clube agora depende do Campeonato Brasileiro, onde a classificação para competições internacionais parece distante. Não tão distante porque tem uma oscilação em outros times. A gente acredita que a gente vai sair dessa e pode pegar uma vaga ali na Sul-Americana novamente, né? Porque nesse momento a gente está na 15ª posição. Aí vem o problema para 2025. Com a mudança nos critérios da CBF para a Copa do Brasil, em que as vagas são determinadas principalmente pelos torneios estaduais, e aí a gente tem que se lembrar, né? Corinthians, que não se classificou no Campeonato Paulista, fica ainda mais pressionado. Essa situação pode impactar no orçamento do clube para 2025, afetando reforço e até a manutenção de jogadores importantes como o Memphis, né? Cuja permanência também depende muito da condição financeira e o patrocinador, se quiser. Então, vamos lá, galera, vamos pro vídeo aí, acompanhar a análise completa do vídeo para entender os detalhes dessa questão do Ramon Dias e o que significa para o futuro do Corinthians. E você, comenta aí, deixa sua opinião. Muda de técnico ou vai com o que tem até o final do campeonato para tentar escapar? Porque do jeito que está indo a situação, não está adiantando, não está começando ganhando e levando empate assim não. Então, galera, até o próximo vídeo aí. Daqui a pouco, se Deus quiser, o pós-jogo aí. Então bora pro vídeo. Colocou o sarrafo lá embaixo. É importante, mas é importante porque ele precisa vender que tá tudo muito bem. Então, até que quando ele fala assim... É o que o Ramon tá fazendo. É minha última anotação aqui, que eu achei, aí eu achei que ele... Ele vira e fala em algum momento, André, desculpa, o trabalho é excelente, afinal competimos. Tipo, foi para isso que eu vim. Então, para quem quer acreditar ou para ele tá se defendendo, ele nada mais faz, ele se defender. Agora, você virar hoje, diante da pergunta até que o Zupa coloca, né, sobre é mais um jogo, é mais uma minutagem muito alta que você precisa fazer algo e não faz... E ele não responde quando ele é questionado sobre as alterações, ele só faz uma autodefesa. Você virar hoje, virar e falar, porque o trabalho é excelente, aí você também passa um pouquinho. É a história da coletiva da semana passada. Sim, André. Ele foi contratado para salvar o Corinthians. Ok. Apenas e tão somente porque eles conseguiram salvar o Vasco. Sim. Não tem nada com ideia de jogo, não tem nada com estilo de comando, não tem nada com nada. Não sei, honestamente não sei, se as pessoas no Corinthians que contrataram o Ramon Dias fizeram a devida lição de casa e conversaram com seus pares no Vasco. Até para entender esse passo que o William fala, que o passo seguinte, depois que salva. Isso. Porque não fez lá. Porque no Vasco há uma série de controvérsias, principalmente em relação à forma como ele saiu, foi demitido, pediu demissão. O grupo, aberto até hoje. O grupo não entendeu. Começa nesse papo do até onde vai meu contrato. O grupo não entendeu, não digeriu bem a demissão, gostaria que ele ficasse, não. Uma outra parte do grupo de jogadores já não o aguentava mais. A própria diretoria tinha dele uma impressão de que não ia funcionar mesmo. Então, não sei, de novo, se a diretoria do Corinthians fez essa lição de casa. Mas não me convence nenhum tipo de argumento que não foi apresentado, que não seja contratamos o treinador que salvou o Vasco. Então, ele já andou por essa rota.
de maneira bem sucedida, embora tenha salvado o Vasco no último jogo da rodada, né? Algo a mais poderia ser feito. O Corinthians foi até as semifinais da Copa do Brasil, poderia ter avançado, foi até as semifinais da Sul-Americana, poderia ter avançado. Fora isso, não tem, eu creio, um motivo para o Ramon e o Emiliano permanecerem no Corinthians. Essa não é a minha opinião. Não há um motivo, porque o máximo que se pode fazer é evitar o rebaixamento. Sim. Você chega à final da Sul-Americana, você eventualmente ganha a Sul-Americana, que é muitas vezes mais fácil ou menos difícil de ganhar do que a Copa do Brasil, você tem um argumento para ser apresentado, para ser colocado sobre a mesa. Essa comissão técnica pegou um time que ninguém acreditava que chegaria a lugar nenhum, levou ao título da Copa Sul-Americana, além de manter o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro, porque uma coisa às custas da outra... Não dá nem para começar a conversar sobre isso. Então, prioridade, salvar o Corinthians. Por quê? Porque ele joga com 3 zagueiros? Não. Porque ele é um cara que tem espírito de liderança? Não. A diretoria do Corinthians não faz a menor ideia de quem é o Ramon Dias. Foi contratado porque salvou o Vasco. E ele próprio disse isso. Me trouxeram para salvar o clube. Essa é a missão. Mas não é uma missão que entregue e justifica a permanência, eu acho. Exato, eu acho que assim, é óbvio que um título da Sul-Americana mudaria completamente o contexto, né? Ainda que a gente possa dizer que na hora que ele chega, o cenário de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Sul-Americana fosse um cenário surreal, ninguém poderia imaginar isso. Mas também quando ele chega, só que aí na hora que ele chega, acho que é um pouco o que o Pedro estava falando no começo do programa, a possibilidade se abre, porque você vê momentos, né, dos confrontos em que o corintiano acredita que pode chegar, tanto numa final como na outra. E aí existem momentos e erros que acho que dá para chamar de erros, né? Eu não gosto muito disso, porque é aquela coisa, deu certo, não deu certo, não necessariamente é erro ou é acerto, né? Às vezes no futebol se faz uma coisa certa e dá errado. Mas eu acho que ele tomou decisões erradas, talvez a mais escancarada seja que o André já citou, que é a escalação dos 2 meias no jogo contra o Flamengo no Maracanã, e que acabou nem dando tão errado como deveria ter dado pelo que foi. Mas, enfim, você tem momentos, né, nessas mata-matas de competições que você realmente tem o que criticar e bota um peso muito... Porque, olhando só para os resultados, fala, pô, o Corinthians se salvou do Brasileiro, que é o que se imagina que vai acontecer, acho que tem boa chance de acontecer, e chegou nas 2 semifinais. Se você faz esse recorte, na hora que ele chega lá e você fala, assina isso daí? Assinaria. Todo mundo assinaria. Era um Corinthians que não tinha passado nem de fase no Paulista. Exatamente. Né? Então, acho que assim, não é que se acabar desse jeito, os resultados são terríveis. Mas eu acho que o que ele fez e os erros que cometeu acabam comprometendo demais. E aí tem a questão de fato, assim, olhar, bom, beleza, vai salvar e vai fazer o quê? Para a próxima temporada? Eu acho que a pergunta chegou até antes, Jean, porque como se abriu, parece que está salvando. E aí? Então, mas assim, é engraçado até que hoje ele, ao ser perguntado, e você foi bem, porque acho que ele, nada do que, essas frases estão todas corretas. Exato. As frases estão todas corretas, e a própria avaliação do jogo, porque hoje ele tinha esse argumento também, ele fala pelo menos 4 vezes, eu contei, pelo menos 4 vezes ele falou do gol perdido pelo Garro. Sim. E tudo bem, de fato, se o Garro faz o gol, e ali não é culpa do técnico, é culpa do jogador, ele fala também do erro defensivo, que é uma desatenção, ele fala umas 2, 3 vezes do erro defensivo, que acho que também não dá para pôr na conta do treinador, porque eram 4 jogadores do Corinthians contra 2 do Racing, mas ele repete muito essas questões, como quem diz, não tem nenhum problema... Além disso. Esse é o problema e aí comigo. que tá a questão para mim. Eu tô com o Jean. Esse é o gol perdido. Ele bate muito nessa tecla, assim como bate demais na tecla do gol perdido do Garro. Olha, vocês vejam bem, hein? Aquele gol não se perde. Vocês vejam bem. Aquela defesa não se erra. E sobre as minhas alterações, acontecem. Sobre o Corinthians que não cria, é do jogo, se movimentar mais. Sobre o meu trabalho, é excelente. Então, é como você fala. Por isso você vira e fala, erramos aqui, eu errei aqui, aconteceu ali. É um outro recado. E aí eu vou discordar dele porque tô com o Jean, não se erra daquele jeito, mas o desencaixe dessa linha de defesa do Corinthians, quando sobe que não sobe todo mundo, quando baixa que não baixa todo mundo junto,
você está sempre quebrando por ali, é do trabalho dele. É do trabalho dele. E não é só de um jogador ou de outro. Então, mas ele nunca está disposto a abordar o que lhe é da competência. E não acho que para a torcida mudaria muito. Eu só estou aqui para salvar. Então, eu não acho que para a torcida talvez mudasse muito ele ter esse discurso que o Pedro está falando, que seria mais correto. Agora, do ponto de vista de quem analisa para dizer vou manter ou não vou manter, deveria ser assim. Não sei se é. No Corinthians. Então, exatamente. Porque assim, uma coisa é quem vai decidir sobre a contratação, a manutenção ou a demissão no final da temporada, ouvir o cara falando, cara, eu sei, a gente não está criando mesmo, a gente não está conseguindo criar, apesar de termos jogadores, por isso, e são questões que eu sei como resolver, mas vai levar um tempo. Uma coisa é você ouvir isso. A outra é você ouvir que a eliminação se deu só porque o Garro perdeu um gol e porque a defesa falhou no lance do segundo gol do Racing. Então, acho que aí vai importar muito o que ele pensa, o que o Ramon Dias pensa e as soluções que ele apresenta para a diretoria do Corinthians. Ou pelo menos deveria ser assim, né? O Fabinho, quem quer que seja, ouvir essas argumentações e dizer, não, beleza, tem um caminho por aqui e acho que ele merece um crédito. Porque se ele falar para a direção do Corinthians o que ele falou na entrevista coletiva, realmente fica difícil você acreditar numa possibilidade de melhora. Vou lembrar que na coletiva da semana passada ele falou sobre os jovens, né? E até jogadores afastados. Ele escapou, inclusive, pelo contexto, talvez, de algumas perguntas. Alguns checks ali da entrevista da semana passada, né? E aí, o que aconteceu? E o seu discurso? Você disse que não ia perder. Mas foi exatamente. A coletiva da semana passada já começou, a gente pontuava até aqui na semana passada. Aliás, virou padrão isso, né? Vamos passar, vamos ganhar, vamos fazer gol. Como se... Assim, uma coisa só não falou Nova Barrara. Uma coisa é você prometer para dali um ano e meio, tá, que a galera vai esquecer. Nunca perdi lá. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Mas o Dorival fez isso, o Tite fez isso, o Ramon Dias fez isso. Tá todo mundo jogando com essa promessa a curto prazo, que é uma roubada. E essa tática não está encaixando. Tá difícil aqui, eu tenho que dar uma cartada aqui, vai no gogó. Para usar os exemplos, para ficar nesse exemplo do Jean, o Dorival era puro desespero, o Tite, absolutamente fora do seu costume, era puro desespero. O Ramon, na semana passada, a gente não quer falar de desespero, era de uma autodefesa. Ninguém falou de convicção de que o trabalho está andando e eu estou vendo O Dorival, quando promete uma final de Copa 2 anos à frente, depois do que ele não fez na Copa América, nada mais é do que, por favor, me deem tempo. Não me tirem daqui final do ano. Não troquem de novo. O Tite era algo como também, calma, não me tirem agora. Sim. E o Ramon talvez também, apesar de querer acreditar nessa de eu tenho contrato até 2025, final de 2025. Também é outra verdade. Também me deem esse tempo. Tinha uma publicidade, não sei se era do Estadão, que falava assim, é possível falar várias mentiras dizendo apenas verdade. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é uma das campanhas históricas icônicas. Das quais o Washington Oliveto foi diretor de criação. Exatamente. E aí, quando a gente... Isso é Leão de Ouro, se não me engano. Se não for, é o outro. Eu não lembro. Todos eu não lembro, os mas você possa imaginar. É espetacular. Aquilo é espetacular. Só rapidinho, né? É bom lembrar que quando o Ramon chegou, o time do Corinthians era completamente diferente. Essa campanha aí, só para te completar. Pode falar. Direção de criação, Washington Oliveto. Autoria da criação, Nizango Anais. Nossa, então, que dupla. A partir daí, meu Deus do céu. Você imagina que é algo um pouco diferente. Coisa genial mesmo, né? Coisa genial, de gênios. A gente está lembrando aqui, vamos lá, André Ramalho. O Thales Magno veio também, né? Na gestão. O Alex Santana. O Carrilho. Holandês, né? O Charles. Quem mais? Memphis. Eu ia deixar por último, né? Memphis. Quem mais? Carrilho. O Hugo. Carrilho eu falei, Hugo. Alex Santana já falou. Alex Santana já falei. E tem também gente que ele se lesionou no primeiro jogo, acabou saindo, hoje jogou. É o Martínez. Isso, Martínez, exatamente, Martínez. Gente, olha só o que chegou. Né? Não estou dizendo que são craques, mas como esse elenco incorpora. E até nisso, ele passeia sobre... Chegaram agora, poucos meses. Exato. Até nisso, por isso que eu falo, é um cara vivido da bola. Quem era o treinador antes dele? Era o Mano. Antes do Ramon? Era o Mano, né? Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, desculpa. O Mano saiu no Paulista, e o que ele disse... O Antônio Oliveira estava segunda-feira assistindo o jogo entre Cuiabá e Corinthians. Estava lá.
O que ele disse numa das suas últimas entrevistas? O ano do Corinthians vai ser decidido pela janela de transferências. Exatamente. Ele era o treinador. Não estou querendo dizer que fez bom trabalho, trabalho ruim, mais ou menos, nada disso. Pelo menos um diagnóstico. Ele disse isso. Na janela, o time melhorou. Sim. E eu mantenho a minha pergunta. Os treinadores que, com esses jogadores, desenharam um sistema de jogo que fez o Corinthians competir pela primeira vez na temporada, na noite da partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, fizeram tudo ao contrário. E a partir de então tem errado, ou em escalação ou em substituições.